em janeiro de 2019, fui para São Paulo para fazer a cirurgia de reversão. Tirar a bolsa, colocar o intestino no lugar. Fiz tudo isso, estava muito bem, voltei para Recife, mas abri uma fístula. Então, eu estava muito bem, me recuperando bem. Eu passei um ano inteiro sem trabalhar, sem participar direito das coisas e tal, porque não dava Sim. tratamento, aquela confusão toda. Começo de janeiro, animado, né? Vou voltar a trabalhar, dar aula, vou voltar a participar com mais assiduidade das coisas da Comunidade. comunidade, aquela felicidade, aquela alegria. Estava tomando banho, preparando para ir para o aniversário da minha prima. De repente, enquanto eu tomo banho, eu percebo, pela cicatriz da cirurgia, porque foi uma cicatriz enorme na barriga toda, eu começo a perceber que enquanto eu passo a mão na barriga, sai um líquido escuro. Um líquido escuro, um líquido escuro. E quanto mais eu passo, mais sai. E começa a sair, começa a sair, começa a sair. E eu ficando desesperado com aquilo e sinto um cheiro forte de fezes. Eu fiquei desesperado com aquilo, saí do banheiro, liguei para o médico, meus pais me levaram imediatamente para o hospital. E quando eu cheguei lá, o médico disse: é uma fístula, abriu um pedaço do seu intestino e o que você come está saindo pela barriga. Caramba. Aí Tudo de novo. infecciona tudo de Tudo de novo. novo. Tudo de novo. Eu passei mais um mês no hospital. E aí passei um mês no hospital fazendo 1000 tratamentos. Até que chegou um momento em que o médico disse: Gabriel, nenhum tratamento está dando certo. Nós vamos fazer o que nós não gostaríamos. Você vai ficar com uma sonda. Você vai se alimentar e vai se nutrir por sonda. Aí eu, por sonda, tá, fui fazer o procedimento. Quando eu voltei, eu entendi o que era a sonda. A sonda é aquela coisa que passa pelo nariz e vai até o intestino, até depois de onde estava aberto o meu intestino, e eu ia me alimentar a partir de então pela sonda. Eu não ia mais comer, eu não ia mais beber, eu não ia mais fazer nada. E foram 4 meses Assim. sem comer, sem tomar água, sem nada, Anderson. Nada. Para você ter uma ideia, a sonda ela entra pelo nariz, passa pela garganta, passa pelo esôfago todo, pelo estômago, até chegar ao intestino. Isso, exatamente. Uma sonda nasogástrica. Ela ficava numa posição, na corda vocal, que quase impedia de falar. Então eu passei Caramba. 4 meses quase sem falar. Eu falava muito baixo, sem conseguir direito. Porque doía muito, doía muito. Tem um padre que tá assim também. É É? verdade, é Ele, verdade. ele participou do podcast do Santo Flow. Me esqueci o nome dele Isso, agora. Ele, exatamente, né? Eu me exatamente. esqueci o nome. Claro, a Tá situação assim. dele é mais difícil. Não, eu não, não Eu acho que no sei caso o dele tem detalhe, não. traqueostomia, se eu não me engano, eu acho que ele está Ele tá falando traqueostomazado. bem. Ele deu entrevista lá, foi. Eu fiquei durante 3 ou 4 meses com a sonda, e aí novamente foi uma outra experiência muito profunda, porque você faz durante 4 meses uma verdadeira ascese. Eu durante 4 meses não saí de casa, não comia, não tomava água, não falava. Eu fiquei 4 meses preso a uma máquina, porque a sonda está presa a uma bomba Ah, que tá. dá alimentação. A alimentação, a água, essa coisa toda. Então, e é interessante, Que experiência. Anderson, e é interessante lhe dizer isso porque um dia, 2 dias antes de ir para o hospital com essa fístula e precisar colocar a sonda e tal, eu lembro de à noite, de madrugada, eu rezo melhor de madrugada. Uhum. No silêncio eu rezo melhor. E eu lembro que eu estava muito bem, estava muito feliz, né, em janeiro de 2019, essa coisa toda e tal. E lembro de deitar na cama e dizer a Jesus: Jesus, depois desse ano todo, eu preciso voltar para você, mas eu preciso que você me ajude. Porque eu sou uma ovelha, como você diz no Evangelho, que sai do redil. Mas eu sou a típica ovelha burra, não sabe o caminho de volta. Então, ou você me procura, ou eu não vou voltar. E aí eu senti dentro de mim, como se Jesus dissesse assim: então fique parado. Fique parado. E faz todo sentido, né? Porque veja, se eu quiser encontrar uma pessoa, é mais fácil eu encontrar essa pessoa parada,
se ela estiver parada, do que se ela estiver andando também. Sim, É sim. mais difícil. Sim. Me dava a impressão, depois, no quarto, e depois indo para casa com a sonda, que é como se Jesus estivesse me tratando como essa ovelha. Me amarrando para que ele pudesse me encontrar. Entendi. E aí, sem dúvida nenhuma, Anderson, eu fiz novamente uma das experiências mais bonitas da minha vida, porque em 2018 eu tive todo esse sofrimento, mas eu acho que eu não sofri como um cristão de verdade deve sofrer. Eu resistia ao sofrimento. Sei. Em 2019, lembro como hoje, inclusive está no bloco de notas do meu celular, porque eu sei o dia e tudo, rezando, eu tive a impressão como se Jesus me dissesse: Gabriel, você não está percebendo que o que está em jogo não é ter saúde ou não ter saúde, não é ficar bom ou não ficar bom, não é trabalhar ou nunca mais trabalhar, não é estar à frente da comunidade ou não estar à frente da comunidade. Isso é o fenômeno. Isso é a superfície da coisa. O que está em jogo sou eu e você. E aí eu percebi que aquela situação toda era a maneira que Deus estava procurando para me fazer configurado com o Filho dele. E aí eu lembrei do que Jesus diz no Evangelho. O Filho do Homem precisa sofrer muito. Se eu quero me tornar como Jesus, porque isso é o cristianismo, Sim. se nós cristãos não formos como Jesus, é uma falácia. Tem o alguma nosso coisa cristianismo. errada. Não serve para coisa É. nenhuma o nosso cristianismo. Se eu quero ser cristão, eu preciso me tornar como Jesus. Então eu preciso também sofrer alguma coisa como Jesus sofreu. A partir daí, eu não resisti mais ao sofrimento. Eu mergulhei nele. Eu me lancei nele. E aí digo a você, Anderson, como eu fui feliz nesse tempo de sonda. Como eu fui feliz nesse tempo de sofrimento. Eu lembro, Anderson, que algumas vezes, para eu ir dormir, alguém precisava me levar por causa dessa máquina, né? Eu, dentro de casa, andava o tempo todo com essa máquina. Com a máquina. Então alguém precisava me ajudar a deitar e colocar a sonda no lugar certo, porque se der qualquer problema entope, tem que trocar, essa coisa toda. Eu lembro muitas noites, ou meus pais ou minhas irmãs indo me levar na cama, e eu chorava, e sem conseguir falar direito dizia: como eu sou feliz, como eu estou feliz, como eu sou amado. Era assim, era uma sensação Um de choro que preenchimento. lavava era de... É uma coisa assim, eu estou cheio de Deus, eu não preciso de mais nada. Eu poderia passar, é estranho o que eu vou dizer agora, algumas pessoas podem achar que eu sou doido, mas algumas vezes, ainda hoje em casa, eu sinto falta desse tempo. É claro que eu não sinto falta da sonda, Sim, mas eu obviamente. sinto muita falta Do momento, assim. daquele momento em que eu não tinha nada, mas eu tinha tudo. Em que eu não poderia fazer nada, mas eu tinha a sensação de que eu era onipotente, porque Deus estava comigo. Até que chegou um determinado momento em que comecei a tomar uma medicação, e também pela oração de muitas pessoas, realmente muita gente pediu a Deus por mim. Pouco a pouco essa fístula foi fechando, fechou, eu pude tirar a sonda, fiquei bem e voltei a A convivência na normalidade, digamos assim. comunidade, a trabalhar e tudo mais. É interessante porque pouco tempo depois, né, Deus, Isso foi em 2019, né? 2019, não sei se você está fazendo as E, contas, e de lá pra cá, irmão, tá como é tudo bem, Ô, glória! tá tudo bem. Só Ô, tem glória! uma coisa que a gente está investigando, né, meu Deus, eu vou dizer isso, não sei nem se eu podia dizer isso para muita gente. Mas em setembro eu estava num retiro e começou a sair novamente uma secreção pelo mesmo lugar. E está saindo. Eu estou aqui com uma gaze na barriga, Ah, porque todos os dias sai uma pequena secreção. sim. Nós estamos investigando. Se é Eu vou para São resquício, Paulo, pode ser inclusive. resquício, será? Podem ser duas coisas. Ou uma nova fístula, e aí eu precisaria novamente fazer todo o tratamento. Ou, provavelmente, foi uma tela que foi colocada na cirurgia, uma tela, porque eu fiz muitas cirurgias na barriga. Chega um determinado momento em que o tecido tem dificuldade de cicatrizar. Entendi. Para fechar a barriga, precisaram colocar uma tela na minha barriga para fechar.
é possível que o meu corpo esteja estranhando essa tela e esteja produzindo uma secreção para expulsar. E Entendi. talvez, exatamente. Exatamente. E aí talvez o que esteja saindo não é uma fístula, é uma secreção fruto do meu corpo rejeitando. Agora, Que se for sair é mais tá tranquilo, né? ótimo. Eu tô achando ótimo, excelente. Não posso reclamar Essa de é a nada. hipótese, né? De nada, de nada, de nada. É interessante porque pouco tempo depois, né, em 2019, meses depois, começa a pandemia. Eu de Sim. novo fico trancado em casa. E é interessante porque todo mundo sofreu muito por causa do lockdown, né, do distanciamento. Para mim, é a coisa mais natural do Tirou mundo, de entendeu? letra, né? Tirou de letra. Pra mim foi a coisa mais normal do mundo, ficar dentro de casa, não poder sair, não poder ver ninguém. Eu tinha passado 4 meses desse jeito, né? Então, enfim, só pra te dizer um pouco como foi esse tempo. Vamos, Gabriel.